E a tua trajetória também tem essa passagem pelo marketing político, né, que a gente estava falando mais cedo. Fez FHC, IEDA, Fogaça e o Marquesan. E o Eduardo Leite. E o Eduardo Leite também, claro. Tu também é filho de um político. Sim. Como é que a política moldou a tua visão sobre comunicação? É uma coisa que tu gosta de fazer? Então, assim, a política, eu nasci numa casa que tinha política, então ela sempre esteve envolvida nas discussões, nas conversas, assim. Eu me lembro que eu tinha uma namorada que chegou na minha casa e disse assim: vocês brigam sempre assim? Porque a gente é italiano, entendeu? Fala com as mãos e falava tensamente. Assim. E não era briga nenhuma, era só uma intensidade de discussão política. E meu pai sempre foi muito democrático, assim. E todas as relações sempre tinham a ver. A gente sempre aprendeu aquela coisa do Bertolt Brecht, né? Assim, de que a política, a vida é de decisões políticas. Então é importante que ou tu te envolve ou tu vai ser dominado por alguém que se envolve, entendeu? E meu pai sempre se relacionava. Eu me lembro que uma vez eu ganhei um presente. Meu pai tinha um bilhetinho, estava em cima da minha cama, assim, e tinha um bilhetinho, assim, junto com o presente, que era assim: teu quarto está de fazer inveja ao governo. Porque meu quarto tava uma bagunça terrível, assim. E o bilhetinho dizia isso. Bronca cívica, né? Sempre tinha uma relação, assim, com a coisa da política. Então eu passei, quando eu fui fazer a campanha... Isso é muito bom. A campanha da IEDA, que foi a primeira campanha que eu fiz profissionalmente, porque meu pai, eu tinha me envolvido com algumas campanhas dele, em 94, tá, mas era filho, assim, conhecer um pouco do métier de publicidade, mas era muito incipiente ainda. A da IEDA foi a primeira que eu fiz profissionalmente. E eu me lembro que quando eu fui fazer, o Beto Calage, que me indicou, ele disse assim: cara, tu é o único cara que tem alguma convivência com a política aqui, que a gente acha que pode fazer alguma coisa a ver com isso. E aí, todas as vezes que eu fui fazendo um pouco levado pelas circunstâncias também. E agora, hoje em dia, eu só faço, assim, é o meu jeito de dar impacto positivo. Então, eu só trabalho... eu não vivo disso, então é uma escolha que eu faço, e eu só trabalho para quem eu realmente acho que é a melhor opção naquela eleição. Tem eleição que eu não me envolvi porque eu olhei pro cenário, assim, apesar de ter sido chamado. Teve eleição que eu já fui chamado por 2 ou 3. Mas tu diz do ponto de vista de viabilidade de ganhar ou não, de impacto mesmo. Assim, eu realmente acho que aquela opção é a melhor pro estado ou pra cidade, né? E aí é o meu jeito de fazer alguma coisa que eu posso errar. Claro. Não acho até hoje que eu errei nenhuma, mas, assim, não é... Claro que isso eu tô falando mais recentemente, né? Assim, de 2004 pra cá, né? Quando eu fiz a primeira campanha do Fogaça. Até então, eu ia fazendo pelas circunstâncias, assim, surgiam coisas que me levavam a fazer aquela ali. O marketing político e o marketing corporativo tem muito em comum ou eles são muito diferentes entre si? O que tu aprendeu no marketing político que tu aplica para os teus clientes, empresa? Eles são muito diferentes, mas tem coisas que são, que assim, se eu tivesse que levar uma coisa de um para outro, eu levaria mais do político eleitoral para o corporativo. A maior diferença que existe entre eles é que não dá para devolver o produto na prateleira, né? Então, assim, o impacto que a gente tem ali, ele é mais duradouro. Claro. Se eu fizer uma campanha para alguém e o cara não gostar do produto, o cara não compra mais. Na política não é assim. Então, esse é a primeira diferença. Segundo, que os produtos não falam, né? Assim, então, na política, o candidato fala, a mulher fala, o chefe do partido fala. Então, tem impactos que a gente tem que administrar. Mas o mais relevante, eu acho, nas diferenças é a velocidade do resultado da comunicação, né? A gente faz coisas na política que são instantâneos do resultado. E por que eu digo que eu levaria mais coisas da política para o marketing comercial? Por 2 razões principais. Primeiro, a política tem muito, mas muito mais dados do que o comercial. Porque por mais que a gente tenha dados da parte do ponto de vista, por exemplo, numa grande empresa, está lá metrificando os dados das redes sociais, das vendas e do dia a dia, são dados do negócio já impactado. Enquanto que na política, tu é um dado, quando tu está falando na rádio, claro. Tem o jornal, tem as pesquisas de opinião, tem as pesquisas qualitativas, tem a conversa de bar,
tem os dados partidários, tem os programas de governo, tem os programas eleitorais, tem muito dado ao mesmo tempo, então tu tá sempre metrificando as coisas. E a velocidade de execução e o controle, eu quando faço uma campanha, o controle que eu tenho sobre as variáveis é muito maior do que o controle que eu tenho num cliente que tem às vezes 4, 5 fornecedores de marketing, que às vezes abre algumas coisas, mas não abre outras, né? Enquanto que no marketing político eu sei todas as variáveis na mão, entendeu? Claro.